Vini, nós estamos em mais um podcast e hoje eu estou aqui com esse gigante, meu amigo Steven Robson. Muito prazer, que bom que você está aqui com a gente. Muito prazer, é uma honra, pastora, estar aqui. Oh. Obrigado pelo convite. Que bom, gente, vocês vão conhecer um pouco da história, vocês vão conhecer um pouco da profissão, vocês vão também receber aí muita informação, porque o Steven trabalha na área do coach e tem aí transformado, ajudado muitas pessoas a romperem seus limites, a alcançarem melhor qualidade na comunicação, nos negócios, não é verdade? Sim. Fala um pouco pra gente, Steven. Quem é você? De onde é que você veio? De onde é que vem esse sotaque? Então, obviamente, não sou português, né? Nem brasileiro. Yes. Mesmo que tem alguns portugueses que acham que sou brasileiro quando... Sério? Engraçado, né? E eles acham que você é de qual Não sei estado? Do Brasil. Eles não conseguem identificar o estado, mas... então, sou inglês. Yeah. Sou da cidade de Manchester. E sou casado. Sim. Estou casado com uma mulher maravilhosa, linda, inteligente, fora do normal. Olha, o que quer dizer fora do normal? Diga lá. Leal, comprometida, várias características que ela tem e que eu me sinto muito abençoado. Uau. Estou casado por 13 anos agora, quase 13 anos, e tenho uma filha de 4 anos, Julia. Acho que nós estamos com uma mosquinha passeando por aqui, um mosquitinho. Vocês vão ver ele passando por aí, tá, aqui, gente? Está aqui. Lembrando mais uma vez que nós temos o nosso estúdio num local muito top, que parece uma fazenda. Aí, vamos lá ver se vai dar. Por favor. Ok. Casado com uma mulher maravilhosa, uma mulher linda, Sim. Fora do normal, por te completarem muita coisa. E estávamos entrando na Piquitita agora, não é? Sim, então, tenho uma filha de 4 anos. Então sou inglês, sou casado, sou um pai e sou cristão também. E sou um coach, né? Sou um coach. Faço coaching em 2 áreas principais. Define para o pessoal o que é o coach. O que é o coach? Bom, um coach é alguém que apoia, que faz alguém responsável pelas suas ações, que ajuda a pessoa a atingir suas metas. Basicamente, um coach ajuda pessoas uma pessoa excepcional. Não funcional, mas excepcional. Uau. Tem uma diferença. Fala dessa diferença. Funcional, excepcional. Bom, funcional é... Vamos pensar em psicologia. Ok. Você pode ver uma psicóloga para se tornar funcional. Sim. Você tem alguma coisa acontecendo na sua vida disfuncional e precisa ser funcional. Mas um coach é mais que isso. Às vezes, alguém não está pronto para o coaching. Ela tem que ser funcional primeiro. Uau! Eu sou psicóloga, tá, gente? O que ele falou tem todo sentido. Nós temos realmente a missão de trazer a funcionalidade do comportamento e dos pensamentos. Sim. E vocês levam, o coach faz o excepcional. Para ter o excepcional, precisa ter a funcionalidade. Precisa que tudo esteja funcionando. Sim. Aqui a gente acabou de quebrar o mito de que psicólogo é a mesma coisa de coach, coach é a mesma coisa de psicólogo. Há pessoas que têm que estão disfuncionais em algumas áreas mentais e emocionais e buscam coach. Sim. Nem sempre elas terão sucesso. É verdade. Às vezes são coisas que eles têm que resolver
profundos, né? Que só uma psicóloga pode resolver. Ajuda de uma psicóloga pode resolver. Adorei. Sabe por quê? Eu me lembro na época da faculdade que nós tivemos uma discussão na sala de aula sobre isso, porque estava no auge da entrada dos coaches em Portugal. E tava uma loucura, e o pessoal falando de coach e os psicólogos se sentindo muito ameaçados, né? Não, porque agora estão fazendo o nosso trabalho sem formação para isso e não sei o quê. E uma das coisas que eu levantei, ainda não tinha muito conhecimento da área do coach, e que eu levantei foi, bem, pelo menos pelo que eu vejo, o trabalho deles é completamente diferente do nosso. Sim. Porque nós vamos atuar na saúde mental. E eles vão atuar na ativação do indivíduo para o seu objetivo, para o seu potencial. Sim, isso? Sim. Tô correta? É mais voltado do desempenho. Do que da funcionalidade. Sim. Porém, como um coach, eu trabalho muito da mentalidade. E às vezes, bom, a maioria das vezes tem que começar aí. Então, é muito importante que a mentalidade está alinhada com os objetivos da pessoa. Por exemplo, as crenças, a própria imagem, identidade. E então, como um coach, primeiramente, eu busco entender o que é a visão dessa pessoa, o que ela quer atingir, alcançar, e por que ela quer alcançar isso. Precisamos conectar. O coach, ele ajuda a pessoa a conectar motivos fortes com essa visão. Uau! E depois... entender o porquê, o objetivo. Sim. Aí já é o propósito. Ou seja, o propósito. E depois, preciso saber se a mentalidade está alinhada. Uau! E aí vem a questão do... Se a mentalidade não está alinhada, a pessoa consegue caminhar até certo ponto. Sim. Né? Ela pode se enganar um bocadinho, pode? Ela pode... Sim. Dá para progredir no curto prazo, mas no longo prazo... Não consegue manter. Porque em qualquer projeto, pode ser um projeto empresarial, pode ser um projeto voltado à saúde, familiar, precisa persistência. Né? Precisa perseverança, precisa disciplina, precisa consistência. E se o próprio imagem não está alinhado com o resultado no fim, a maioria das vezes as pessoas param. As pessoas vão desistir porque eles não se veem como essa pessoa do objetivo, da visão, e volta para os hábitos antigos. Uou, aí vem a recaída, os retrocessos. Que na psicologia nós também trabalhamos essa prevenção, é a prevenção da recaída, né? Porque, principalmente na questão da funcionalidade, na mentalidade, na saúde mental, em vários processos as pessoas podem alcançar mudanças. No entanto, o cérebro já está codificado, não é? Então, a pessoa passa por um processo de descodificação, mas lá na frente pode haver situações semelhantes à do passado, que vão trazer os mesmos pensamentos outra vez, e se a pessoa não estiver ativada, ela volta com os mesmos comportamentos, reações e atitudes. Sim. E aí é onde vocês também conseguem identificar no coach para que se mantenha a performance, né? Sim. Entraríamos por aí? Para que se mantenha a performance, então identifica... Já prevê essas situações que podem vir a acontecer de novo? Consegue trabalhar isso também? Sim, porque uma pergunta importante que faço para seus clientes. Para meu cliente é depois de estipular o que querem atingir, eu pergunto onde você está agora em relação
desta visão. Yeah. Seu visão é 10, é número 10. Onde você se vê? Como você, o que são os pontos, não sei. Pode ser 5, pode ser 6, às vezes é 3, às vezes é 2, às vezes é 7. E depois, a próxima pergunta é o que precisa fazer para fechar esta lacuna? O que está proibindo você de alcançar esta visão? E aí já entra a descoberta das crenças limitantes, né? Começa. Começa a falar, não estou conseguindo fazer isso, estou procrastinando, As minhas referências. Então, referências. Procrastinação. Sim. Bora falar sobre isso já. Ok, continua aí. E aí, a pessoa precisa alinhar, precisa ter esse ponto, saber onde é que ela está, o que é que a impede. Porque descobrir, né? Por que ela ainda não chegou lá? Se ela tem a visão, por que ela ainda não chegou lá, certo? Sim. Ok. E aí, as pessoas travam aí? Nesse ponto? É fácil elas responderem essa pergunta? Bom, normalmente não é, porque desde do início das minhas sessões de coaching, eu crio um espaço de confidencialidade e sem julgamento. Sim, como na psique. Então, quando falo isso, que como um coach, sou aqui para te ajudar, para te apoiar, não estou aqui para te julgar. Tudo o que você fala aqui nesse espaço fica aqui. Eles respiram. Né? E, então, primeiramente, tem que criar este espaço de confiança. Esse laço, né? Essa aliança, né? Esta confiança. E outra maneira de criar confiança é fazer perguntas. Porque quando faz uma pergunta para você e você responde, estou ouvindo ativamente. Isso naturalmente cria confiança. E um coach, 80% da sessão, estou fazendo perguntas. Então, com cada sessão, confiança está criada. Então, quando chega esta pergunta, normalmente a gente aprofundar nessa pergunta, normalmente na segunda sessão. Eles estão bem, eles se sentem à vontade para responder. O que são os obstáculos. E conforme o que eles respondem, faço mais perguntas, tento tirar essas camadas. Através de perguntas. Através de perguntas. E uma vez tinha um cliente, um empreendedor, e ele era uma pessoa muito inteligente, jovem, teve um certo sucesso. Ele tinha uma visão ampla, ele tinha uma visão grande, e ele tinha todos os talentos, tudo potencial para atingir o que ele queria atingir com o negócio dele. Porém, o que estava faltando, mas o que estava impedindo ele era procrastinação, voltando da procrastinação. E, então tinha que saber os motivos porque ele está procrastinando tanto. E então ele não estava fazendo as ações que ele sabia que precisava fazer para crescer o negócio. Ele estava assistindo vídeos no YouTube, ele estava meio viciado de informação. Tem muita gente assim agora. Jogos, às vezes não fazia nada, sempre tinha uma procrastinação. Então, o que foi o principal motivo era o medo dele. Ele tinha medo de errar, de falhar.
Eu tenho visto muito isso, Yeah. Steven, que os meus clientes, a maioria que sofrem de procrastinação, também está ligado Sim. um pouco da ansiedade, né? O foco principal é o medo. Medo de falhar, medo do que as pessoas vão dizer, né? Yeah. Do julgamento das pessoas. Sim. E esse também estava ligado a isso. É um grande obstáculo. Este medo de julgamento. Isso é um grande obstáculo para meus clientes. Acho que não falei, eu faço dois tipos de coaching. Um é ajudando executivos Sim. comunicar melhor em inglês no ambiente de trabalho e construir confiança. Todos eles falam bem, avançados. Lembrando que quando eu estava fazendo a minha tese de mestrado, eu fui procurar esse gigante aqui para poder me ajudar, porque eu tinha mais de 60 artigos para ler e os melhores artigos não estão traduzidos. Os melhores artigos científicos não estão traduzidos. Poucos deles estão traduzidos, né? Então, quando eu fui procurar pela primeira vez o Steven, foi para ele me ajudar, porque eu precisava mesmo ali de uma luz para poder conseguir, porque, gente, olha, é uma vergonha, mas o meu inglês ainda não é muito funcional. Por que será, né? Que limite está aí? Qual é a crença limitante que ainda não me fez falar em inglês? É consistência. É consistência. É verdade. Começa, para. É verdade. Eu It's começo a estudar, paro. Começo a estudar, paro. É verdade. Talvez também não conectou com motivos fortes. Porque eu preciso aprender inglês. Porque preciso falar inglês. Ainda não tive a necessidade suficiente para poder né, usar a língua. É verdade. Eu vou ter que ir embora para os Estados Unidos. Eu estou sentindo isso. Ele leva a sério. Mas quem sabe, né? Quem sabe, né? Ora. Quem sabe? Pronto, então pronto. E esse cliente seu, voltando aqui, esse cliente seu estava, um dos problemas, um dos maiores limitadores dele era a procrastinação, e a procrastinação estava ligada ao medo. E aí, como é que vocês resolveram isso? Então, usando várias formas. Então, primeiro era para a gente precisava identificar o que foi o raiz dessa procrastinação. E entender porque ele tinha este medo de falhar tanto, que tinha uma visão enorme que ia melhorar a vida dele muito. Que porque ele não conseguia arriscar, porque não valia a pena arriscar para alcançar esta visão. É porque o medo era maior que a visão. O medo era maior. Pegaram aí, gente? Quando o medo é maior que a visão, você bloqueia. Porque medo bloqueia. Medo faz a gente parar. Medo bloqueia. E o medo é mentiroso, né? Completamente mentiroso. E aí, uma coisa que eu trabalho, Steven, é realmente perguntar o que é que o medo te diz. Eu uso isso muito em terapia. E o que é que o medo disse? E o que é que ele está falando para você? Porque o medo fala. Sim. Né? E a pessoa começa a colocar questões e eu tento trazer a mentira que o medo traz para a racionalização. Vamos racionalizar, então? Onde é que está a verdade sobre essa frase que o medo te disse? E a pessoa vai conscientizando. Uau, é mesmo. Por que eu pensei isso? Por que eu deixei isso se tornar uma verdade? Sim. Né? E ajuda também. Não sei se você também utiliza esse tipo de racionalização para poder... mais ou menos. Sim. Mais ou menos. É bom que você fale, eu tô aqui também viajando, você tá... Que delícia de troca. Acho que a abordagem entre psicóloga e coach é um pouco diferente. Sim. Não é? Sem dúvida. Então, mas é muito ligado. Tem psicóloga em coaching. Não tem como fugir. Não, eu amo coach. Eu estudo muito dentro da área da programação neurolinguística, eu estudo muito dentro da área da motivação e alta performance, até porque eu tenho esse formato. É natural em mim.
Os clientes que vêm, quando me procuram, eles já encontram em mim não apenas uma pessoa sentada com um bloco na mão, como é visto por aí, né? E com os óculos, apesar de que eu uso óculos, a apontar. Não. Eu gosto muito de pegar essa abordagem do e agora? Tá bom, ok, tem tudo isso. E agora? O que é que vamos fazer? Né? Porque é uma abordagem muito coachiana, né? Mas acredito que cada pessoa que tem uma visão, que tem um objetivo que é maior da situação atual, tem que trabalhar a própria imagem, tem que trabalhar os medos. Sim. Né? Porque muitas vezes aquele objetivo é fora da zona de conforto. Não é? E conquistar gera desconforto. Então, onde tem zona de desconforto, tem medo. Então temos que... Eu tento ensinar meus clientes como lidar com medo. Como superar o medo. E muitas vezes tem que conectar com os motivos por que você quer esta visão. Vale a pena enfrentar o seu medo. Eita. Né? Yeah. Então, quando a pessoa conecta com isso, quando eles verdadeiramente creem que sim, vale a pena, isso é muito poderoso. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu não sei se o pessoal em casa vai conseguir chegar... A gente está conversando e eu fecho os olhos e sabe o que eu vejo? Eu vejo uma rede neuronal azul com fundo preto e um monte de sinapses acontecendo. É isso que eu vejo, você acredita? O que você está falando... Gente, o que ele está falando... Vamos pontuar, pelo amor de Deus, que é para vocês não perderem nada, porque é muito rico. Isso aqui é um curso. Tem gente que paga caríssimo para receber o que o Steven acabou de dizer. Você tem uma visão. E olha, Steven, essa semana ainda falava sobre visão. Essa semana o Espírito Santo tem me incomodado muito acerca de visão. Você não guerreia sem visão. Você não caminha sem visão. Quando você caminha sem visão, você caminha inseguro. Né? A visão, ela tem que preceder os acontecimentos. A gente tem que ter uma visão de algo. Eu quero fazer algo, eu tenho que ter uma visão. E essa visão vai me trazer o motivo, o porquê, né? E esse motivo vai me ajudar a vencer meus medos que vão aparecer lá na frente. Olha, é exatamente isso que o Steven acabou de dizer, gente. Visão, certo? Segundo ponto, motivo. Eu tenho a visão. Por que eu vou fazer isso que eu vi? Certo? Sim. Aí eu tenho o porquê. Agora vem o processo. O medo vem antes do processo ou no processo, verdade? O medo pode acontecer antes do processo. Eu já tive a visão, tenho um porquê de fazer e aparece o medo antes de começar. Sim. Antes e também pode aparecer durante o processo. E durante, né? e no processo. É. Às vezes ele não aparece antes de começar porque você tá no entusiasmo. Vou fazer e tal, né? Vou abrir um podcast, não sei o que e tal. Podcast, aí eu já visualizei e tal, a logo e o momento e... Na hora que eu vou lançar o podcast já vem o medo. E aí, o que o pessoal vai achar? O que será que vão escrever nos comentários? E o que me ajuda realmente, o que me ajudou realmente a vencer foi o porquê que eu estou fazendo isso. Sim. Quando você chegou, o Steven chegou, ele me perguntou, qual o objetivo? Qual mensagem você quer levar com o podcast? Né? E eu quero realmente trazer aqui para vocês vida. O que o Steven tá a falar, o que ele faz com as pessoas é fazer com que as pessoas vivam o seu melhor potencial. Sim. Né? E todos os outros que eu trouxe aqui também falam sobre isso, sobre vida, sobre o seu melhor potencial, sobre o seu desenvolvimento pessoal, sobre o que as pessoas fazem, o que é que gera na vida de outra pessoa, nossas ações, né, Steven? Nossas ações geram muita coisa na vida de outras pessoas. Com certeza. Então, vocês entenderam, gente? Ai, Joyce, eu tenho medo. Steven, eu tenho medo. Então, vamos lá. Arranja um motivo forte para você continuar fazendo o que você quer fazer em cima do medo. Sim. E muitas vezes, como você falou, medo é enganoso, né? É uma mentira. E basicamente o que é? É nosso cérebro nos protegendo.
Yeah. não é? Uhum. Deus é lindo. E ele permitiu o medo exatamente para que a gente tivesse atenção, né? O medo gera também uma atenção. Tem o lado negativo do medo, mas tem o lado positivo, que é essa questão de proteção. E também, a gente pode fazer um podcast inteiro sobre medo, né? Pode. Mas também podemos fazer sobre coragem. Mas eu acho que o orgulho entra no medo. Por que você acha que o orgulho entra no medo? Porque muitas vezes tem a ver com rejeição, o que são as pessoas vão falar, se vou ser criticado. Se eu já sofri rejeição, né? Se eu já fui rejeitado, se eu já fui comparado. Ok, mas mais no sentido que o que importa se falha? O que importa se eu falo alguma coisa errada? O que importa se erro? O que importa se alguém vê isso? Que pior que pode acontecer? Não é? Lembra aquele jogador de basquete que morreu no helicóptero? Esqueci o nome dele. Não? Esqueci o nome dele. Mas ele tinha Michael Jordan e tinha esse cara. E eu vi uma entrevista com ele uma vez. E foi interessante. Ele estava falando que o entrevistador perguntou a ele o que são seus segredos de alta performance. E ele falou que tem que superar esse orgulho. Por exemplo, ele fez um jogo uma vez. E ele foi o pior jogo da vida dele. Ele perdeu muitos basquete. Desempenho era ruim em comparação dos padrões dele. Sim. E foi criticado bastante. Até? Nos jornais. Então, a pergunta era, como você responder isso? Ele falou que superar seu orgulho. Quem sou eu? Uou! Ele era o segundo ou melhor jogador de basquete no mundo. Quem sou eu? Eu vou olhar esse jogo, vou entender porque meu desempenho não foi tão bom. E vou corrigir. Se eu preciso alterar meu treinamento, vou alterar para que o próximo jogo vou jogar bem. E isso que conta. O bendito do orgulho, ele atrapalha a gente em muita coisa, né? Esse medo de ser criticado é orgulho, é verdade. Com certeza. O medo das críticas é orgulho, é porque eu não quero ser exposto. Né? O orgulhoso, ele não quer ser exposto. O tímido é orgulhoso. Tem muito a ver. O tímido... eu posso falar muito de timidez, porque eu era muito tímido. Eu tinha muito timidez. E aí, olha onde é que eu me enfiei, hein? Eu falei que o tímido é orgulhoso, o cara tá aqui na minha frente. Bora. Bora desconstruir. Atrapalhava minha vida. E só foi quando eu comecei a entender o que é timidez, consegui superar. E timidez é basicamente o que você falou, é o medo de ser criticado pelos outros. E isso trava muito, não consegue falar direito, não consegue comunicar direito, não consegue viver, porque sempre está preocupado do que os outros vão pensar. Dos julgamentos. Então, isso é muito importante superar, medo das críticas das pessoas. Sabe como é que eu superei o medo das críticas? Eu também tinha. Sim. Nunca fui tímida. Sim. Sempre tive nervosismo, né? Antes de fazer as coisas. Medo de errar, mas timidez, não. E eu superei as críticas pensando assim, se eu me sinto no direito de criticar, eu tenho que dar direito a outra pessoa também de expor a sua opinião, porque a crítica é uma opinião. E não quer dizer que pelo fato de eu ter uma opinião e você ter outra, eu tenho que mudar a sua opinião. Ficou confuso? Não. Fala de novo. Então é assim,
O medo da crítica é medo de ouvir o que a gente não quer, Sim. né? Então, vamos lá. Se eu me sinto no direito de achar algo sobre alguém, eu tenho que dar direito à pessoa a ela achar o que ela quiser sobre mim. Ok. Então, é uma troca. Assim como eu lido com a rejeição. Aqui no livro eu falo sobre isso. Eu falo um pouco de rejeição e falo... se a gente pensar assim, o meu auge da rejeição, eu ouvi Jesus falar no meu ouvido assim, filha, eu fui rejeitado, você acha que você não será? Né? E em todo tempo nós estamos rejeitando. A rejeição faz parte da escolha. Eu escolho esse telefone rosa e não escolhi o cinza. O que aconteceu com o cinza? Foi rejeitado por mim. Mas veio alguém e escolheu o cinza. E não escolheu o rosa. Sim. Então, em todo tempo, nós estamos em processo de rejeição. E rejeição, se eu mudo o sentido da rejeição, eu entendo que a rejeição deixa de ser rejeição e passa a ser uma escolha. Sim. Exatamente. Né? Então, eu venci o medo das críticas entendendo que eu também critico. E eu tenho que dar o direito a outras pessoas de me criticarem. Sim. Interessante. Né? E coloquei... Eu usei empatia, né? Sim. Interessante. Não a simpatia, que às vezes a gente não é simpático. Mas eu usei a empatia para vencer a rejeição e o medo das críticas. E rejeição e as críticas fazem parte do crescimento. Quanto mais cresce, mais críticas que vai ter, mais rejeição que vai ter. Eu uso, pessoalmente, para mim, as rejeições como uma medida do meu sucesso. Como? Como? É porque, como você sabe, né? Empreendedorismo. Sim. Empreendedorismo depende das vendas. Sem venda não adianta. Não tem sucesso. Então, se eu não consigo vender por causa do medo de rejeição, eu não vou vender. Vou ter clientes. Se não procuro clientes. Não. Ou poucos, pelo menos. Então, eu vejo que quanto mais estou sendo rejeitado neste contexto de vendas, estou tendo mais sucesso. Eu te falo, eu estou rejeitado pelo menos 20, 30 vezes por dia. Sim. Pelo menos. Porque a minha forma de vender vai atrás das pessoas. Tenho que falar para as pessoas. Tenho que apresentar o que faço. E para ver se é alguma coisa que poderia ajudar elas. Um não é uma rejeição. Mas eu preciso, para cada 50 no's, eu vou ter um sim. E aí, tá preparado para os nãos? Como é que você se prepara para os nãos? Não pode levar pessoal. É o produto, não é você. Às vezes não ter um fit, às vezes o cliente tem vários motivos porque o cliente não vai comprar seu serviço ou produto. Talvez precisa, mas tem algum motivo racional. Talvez tinha um coach no passado, não deu certo. É verdade. Talvez simplesmente não precisa seu serviço. Talvez não goste de mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, todo mundo tem que entender isso. Gente, tá tudo bem alguém não gostar de você. Né? Aí tem gente que morre, quer pular da ponte, porque fulano não gostou de mim. Pelo amor de Deus, tem um monte de coisa que você não gosta. Tem um monte de gente que você também não gosta. Sim. Não vai. E muitas vezes até conhecer melhor, né? Sim. Porque aí depois que conhece melhor, fala, gente, eu tinha uma impressão completamente diferente de você. Isso é normal. Né? É normal. Aquele tal do... Como é que é na questão da comunicação não verbal? Quantos segundos para você ter uma avaliação mental da pessoa, para fazer uma avaliação mental? São poucos segundos, né? Poucos. Tem várias ideias sobre isso, mas basicamente, em pouco tempo,
nós formamos Uma opinião. primeira impressão. A primeira impressão. Isso fica. É difícil quebrar essa primeira impressão. E nos negócios e no network, eu tento desconstruir isso com alguns clientes. Porque alguns clientes me procuram também para essa questão da comunicação, da alta performance e tal. E não só na parte clínica. E uma das coisas que eu tento desconstruir é isso. Olha, ok, o seu cérebro já foi estudado que ele faz uma avaliação rápida nos primeiros segundos, mas calma. Não deixa seu cérebro comandar aí, não, né? Tenta você dar a volta aqui para que você entenda que essa pessoa que não te causou uma boa impressão inicial, ela pode ser um grande trunfo nos seus negócios. E às vezes basta aqui uns ajustes, né? Para que a gente possa se identificar e encontrar pontos de identificação. Porque talvez trabalhando juntos, nós não vamos nos identificar em muitas coisas. Mas terão pontos que serão fulcrais para que a gente se case e o negócio dê certo. Por isso que eu até acredito que muitas sociedades não dão certo porque as pessoas querem se dar bem em tudo. Elas querem ter o sócio perfeito. Existe casamento perfeito? Apesar de você ter uma mulher maravilhosa, como você disse no início, vocês se casam completamente em todas as áreas? Vai dizer que sim. Você pode perguntar à minha esposa. É melhor, não é? Hoje acho que ela vai falar não. Ela vai falar não. Não, eu acho que não existe casamento perfeito. Não existe. Só que o que às vezes as pessoas esquecem, principalmente hoje que nós estamos falando de business, né, de negócios e essa área que você atua, fica até uma dica, né, para que as pessoas entendam qual o objetivo dessa sociedade. Então, mas é que eu não aguento porque o cara, ele faz isso lá fora. É lá fora que ele faz, a vida dele lá fora não tem nada a ver. Então separa. Vamos tentar separar? Se der para separar, né? Porque se não der também, a gente respeita. Aí, realmente, a sociedade não vai dar certo. Em relação à sociedade de negócio, eu tive uma escola em idiomas no Brasil, no Rio de Janeiro, por mais ou menos 10 anos. Uau! E estava em sociedade. Tinha um sócio. Sim. O que é importante na sociedade é que, para mim, o que é mais importante é que duas pessoas têm a mesma visão. Do negócio? Sim. E os mesmos valores. De vida. De vida. Ou pelo menos parecidos, bem parecidos. Porque quando tem conflito entre os valores das pessoas, isso é uma receita para desastre. Assim como no casamento. E é difícil para as pessoas mudar seus valores. É verdade. São enganados. É possível, mas é difícil. Então, não pode escolher qualquer pessoa para ser o sócio. Não pode. Tem que realmente conhecer essa pessoa. Tem que ter confiança. Sim. E tem que ter habilidades complementares também. Sim. Acho que isso é importante. Muito importante. Habilidades complementares, que esses complementares aqui já passa do objetivo principal, que é negócio, né? Aí são já habilidades que nós podemos desenvolver até nessa parte da compreensão, da empatia, da capacidade de troca, né? De nós conseguirmos aqui colocar questões também de compensação, né? Numa sociedade nós também temos que entrar na compensação, assim como também no casamento, que é uma sociedade, né? Compensamos, tudo bem, você, olha, falhou comigo nessa área, mas olha, em compensação, né? E aí, ameniza a dor, né? Sim. Não, com certeza, essas questões complementares. Steven, um bom podcast precisa ter boas perguntas. Ai, que coisa difícil é a minha parte de ser aqui a hospedeira, né? Desse momento. Vamos lá. Sucesso. As pessoas te procuram querendo sucesso. Segredo para o sucesso.
Por que não me enviou essa pergunta? Porque eu te falei que eu queria que fosse assim, pra todo mundo ver, sem a gente... Sem script, é assim, porque, né, a essência. Fé. Sucesso, fé. Fé. Primeira coisa, fé. Tem que ter fé na sua visão. Tem que ter fé nas suas habilidades. Tem que ter fé em Deus, que isso é um propósito dele para a sua vida. Próprio valor. Muitas pessoas não conseguem realizar sucesso porque não se valorizam. Uhum. Sucesso, né? Depende o que sucesso significa para a pessoa, né? Sim, é subjetivo, né? É subjetivo, mas não. O que é sucesso? Sucesso é, para mim, sucesso é ter uma família saudável, casamento saudável, é ter várias áreas na minha vida saudáveis, principalmente família, espiritual, fé, área de fé. Não só em si, naquilo que faz, mas essa fé em Deus que proporciona força, né? Essa fonte. Uhum. Relacionamentos com amigos, relacionamentos em geral, finanças e saúde, né? Essas 5 áreas são muito importantes. Se não está funcionando bem, vai atrapalhar a outra área. Então, é isso que tento fazer. Não tento fazer, mas é isso que faço no meu life coaching, meu projeto de life coaching. É uma abordagem holística. Uhum. Então, uma pessoa, pode ser um empreendedor que quer alcançar XX faturamento, mas eu pergunto a ela, ok, mas o que você quer nas outras áreas da sua vida? O que é a sua visão para a sua família, seu casamento, seus relacionamentos, sua saúde? Se você chega no 10, como isso vai atingir sua saúde? Vai atrapalhar? Vai, porque eu vivi isso. Acho que já dei esse testemunho. Minha escola lá no Brasil cresceu muito rápido. E nos primeiros 2 anos foi normal trabalhar 10 horas, 12 horas. Eu fiz alguns dias de 15 horas trabalhando no fim de semana. E negligenciei na área da minha saúde. Falhou na alimentação, exercício físico, sono. Que as pessoas não consideram o sono como algo fundamental para a saúde. Eu já percebi isso em muita gente. É muito fundamental. Então, tem que conectar essas áreas com sua visão principal. Porque pode ter sucesso em uma área, mas se você negligencia seu casamento, sua saúde, é sucesso? Não. Nunca. Nunca. Dinheiro não compra felicidade nos relacionamentos verdadeiros. Você pode comprar amizades com dinheiro. Quando o dinheiro acaba, a amizade também acaba. Porque você deixa de comprar. Não é? Agora, o dinheiro, nos verdadeiros relacionamentos, não é o mais importante. O dinheiro compra sustento, o dinheiro compra experiências, né? Mas existem famílias com valores saudáveis que subsistem quando o dinheiro acaba. Que resistem quando o dinheiro acaba. Eu me lembro que quando eu casei com meu marido, nós casamos com a cara e a coragem. Porque a gente tinha um ordenado mínimo cada um. E conseguimos sair do banco, onde fomos fazer empréstimo para a compra de uma casa, ou para a compra de material de construção, para construir no fundo da casa da minha mãe. Nós saímos de lá com o empréstimo de uma casa para nós, uma casa pronta. Assim, miraculosamente. Como que aconteceu, né? E o nosso início de casamento foi muito complicado na vida financeira. Então, ter sucesso no casamento
quando falha outras áreas, é preciso ter fé. Que é o que você disse, né? Sucesso, fé. Uhum. Eu acho que essa palavra, gente, para o sucesso, fé. Você acredita no que você fez, no que você está fazendo, na proposta, no objetivo? Sabe o quê? A palavra em hebraico, que significa empresário, significa homem de fé. Uau! Sério, Steven? No hebraico, empresário significa homem de fé. Uau! É uma pessoa que acredita naquilo que começou a fazer. Então, empreendedorismo tem tudo a ver com fé. Tem tudo a ver com fé. Quando alguém que um dono de uma loja, ele compra o estoque com fé que ele vai vender, né? Ele não sabe de fato o que vai vender. É verdade. Então, sim, é muito ligado, fé e empreendedorismo. Eu conheci um empresário, um empreendedor no Brasil, que ele compra containers fechados da Polícia Federal. Sabe esses containers que são apreendidos porque falta notas ou porque não sei o quê? Então a Polícia Federal no Brasil fecha aquilo, e coloca no leilão. E ele compra aquilo fechado. E a polícia não fala o que está dentro. Você tem que comprar o container fechado. Existe um mercado assim. Tá. Então ele começou, olha só, ele começou como como embalador de caixa de supermercado. Ele começou a poupar dinheiro. Ai, gente, eu podia tanto fazer uma live com ele, eu vou procurar ele. E ele começou a guardar dinheiro. Então, o que ele fazia? Ele ia no Paraguai, comprava mercadoria, vinha, vendia, revendia. E começou assim. E aí, chegou um tempo que ele começou a ter muito problema com essa fiscalização, né? Porque é complicado. Às vezes, tem material ali que você, né? São várias coisas. E ele já perdeu mercadoria, capotou carro, mas ele acreditava nisso. Sim. Capotou o carro, perdeu tudo, o carro pegou fogo com todo o dinheiro que ele tinha, inclusive o último carro que capotou na estrada, porque as estradas eram horríveis. Brasilzão, né? Vamos falar sério. E aí, o último carro que capotou, a mercadoria que estava lá dentro tinha dinheiro dele e dinheiro que ele pediu emprestado. Então, ele ficou sem o dinheiro dele e devendo o que ele pegou emprestado. É mesmo? Sério. Então, o que aconteceu? Ele acreditava de tal forma que ele trabalhou, conseguiu mais dinheiro e continuou. Até que, por fim, ele conseguiu ter um armazém. Ele é um rapaz muito novo. Ele conseguiu ter um armazém, arrumou um sócio, o sócio entrou com dinheiro. Ele falou, eu sei como é que a gente faz dinheiro. Vamos comprar direto da polícia, né? Direto dos leilões da Polícia Federal. E aí ele vinha e eles traziam. Então, assim, quando ele abre aquele container, Steven, você não tem noção das coisas que saem de lá de dentro? Tanto pode ter. Outro dia, nós estávamos lá e um container que ele abriu tinha motos. Aquelas motos desmontáveis. Sim. Fez um dinheirão. Dinheirão. Mas junto das motos tinha mala com roupa suja, tinha caixas de mudança. Assim. Outro extremo, né? Outro extremo, né? E já teve container que ele comprou que não tinha nada que ele pudesse vender. Tipo, era coisas assim que estão lá até hoje no armazém, engavetadas, que ele fala, um dia alguém vem e compra isso, nem que seja para derreter e fazer outra coisa, né? Então, a fé, ele acreditou de tal forma que ele saiu de embalador para hoje ser um grande comerciante na área dos investimentos, né? Ele hoje é um grande investidor. Então, ele compra e ele revende, ele investe e ele revende, ele faz dinheiro, né? Dentro dessa crença, dentro dessa fé. E, além disso, é um fazendeiro. Okay. Tem gado e terras, ajuda a cuidar das terras. Multiplicou algumas terras da família dele. Então, empresário significa homem de fé. Sim. Yeah. E se não tem fé, não vai pra frente. Não. Esperar que alguém bata nas suas costas. Nossa, isso que você está fazendo vai dar certo. Isso é um desafio para empresário, né? Porque a gente não temos essa certeza que vai dar certo. Podemos ter o melhor plano e podemos ter tudo, mas às vezes o negócio não dá certo. Ou não tem
garantias, nunca tem garantias. Então precisa de fé. E quando temos fé, agimos em concordância com O que cremos. Com fé, né? E às vezes isso é um motivo porque as pessoas não tomam ação, não creem que vai ter sucesso, não têm esta fé. E então como vai ter consistência nas ações, né? É verdade. Se não tem fé. Uma das coisas também que eu acho que funciona pra gente superar, porque a gente pode ter fé, mas tem pessoas que têm fé e querem estar o tempo todo justificando para as pessoas o porquê é que estão fazendo o que estão fazendo. É um sinal de insegurança, né? De pessoas inseguras. Quando a gente justifica muito por que a gente está fazendo o que nós estamos a fazer, nós estamos inseguros, querendo que as pessoas entendam ou até mesmo aceitem o que nós estamos a fazer. Né? Yeah. Então, eu aprendi com os desafios da vida que nós não precisamos fazer com que nós não precisamos fazer com que todas as pessoas acreditem naquilo que nós fazemos. As pessoas que realmente devem acreditar, elas acreditarão sem que a gente justifique nada. Sim. Não é? Yeah. É libertador. Não procura não procura este reconhecimento, né? Porque acho que todo mundo tem suas próprias frequências, não é? Yeah. Eu tenho minha frequência, tenho minha visão. Isso é muito pessoal em comparação das outras. Então, por que precisa de uma justificação? Por que precisa reconhecimento da sua ideia? Yeah. Não é? É verdade. Muitas vezes as pessoas que falam que você não vai conseguir. Eu estudei muitos empresários. Eu conheço muitos empresários, muitos empreendedores. E muitos deles, maioria, alguém falou que você não vai conseguir isso. Você não consegue. Isso não é para você. Ou por que você está fazendo isso e não aquilo? Então isso é um obstáculo para muitas pessoas. Aquela pessoa muitas vezes é alguém de influência, alguém de peso, de autoridade, falando que você não consegue e você não tem essa habilidade. É porque o que eles estão falando é basicamente isso. Eu não consigo. Portanto, você não consegue. Não é? Não é? Se eu não... É isso. Não deixe ninguém dizer pra você que você não pode algo. Né? Tenta primeiro. Se prove a si mesmo que você não consegue. E ajuda quando tem pessoas no seu redor que te encorajam. Ajuda. É um alívio, vamos falar sério. Eu gosto daquelas pessoas que entendem que sua jornada é sua jornada. Minha jornada é minha jornada. E se eu tento fazer alguma coisa, mas não tenho sucesso, faz parte da minha jornada. Sim, foi minha experiência. Vou aprender. Acho que deveríamos deixar as pessoas na sua jornada. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer os meus workshops aqui em Portugal, você me deu uma dica e eu não ouvi a dica que você me deu. Eu vou falar aqui para todo mundo. Porque, gente, é muito importante a gente aprender a ouvir. E aí, depois, quando eu me lembrei dessa orientação, porque eu vi que a coisa não estava caminhando, eu me lembrei dessa orientação, eu coloquei em prática. E eu me lembro que você falou assim, Joyce, você está fazendo os workshops e você já está cobrando? E eu disse, sim, eu paguei pela minha formação. Claro que eu estou com... Até falei, pô, o cara agora tá querendo que eu entregue o meu trabalho de graça, o que é isso? Né? Lembra que eu nem dei muita conversa? Eu só dei uma resposta assim, sim. Acho que você fugiu. Eu fugi.
Me deixa Orgulho. falar sozinho. Ah, meu Deus, me perdoa. Não, tá Me tudo bem. perdoa. E eu sei que depois de algum tempo fazendo os workshops, e como é que as pessoas iriam me conhecer? Elas não me conheciam de lado nenhum. Como é que eu ia sustentar um trabalho, né? Como é que eu iria sustentar? Até consegui alguns resultados pequenos, mas consegui. Mas depois, quando você falou assim, aí quando eu me lembrei, eu falei, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. E me lembrei do Steven, a vozinha do Steven. Você já está cobrando? E eu falei, eu preciso entregar algo gratuito. Eu preciso dar algo antes de querer receber. Uhum. Aí fez sentido. Tá. Aí foi quando eu lancei o Café com Vida. Sim. E eu falei, eu vou começar a entregar coisas boas, importantes, misturado com a minha fé, misturado com a psicologia, misturado com a alta performance, misturado com o empreendedorismo. Eu vou trazer aqui um café mesmo, uma mesa. Sim. Né? Yeah. Com várias coisas. E as pessoas vão comer o que elas quiserem. Então, eu decidi fazer as lives. E desde que eu comecei a fazer as lives, veio o livro, Sim. veio asas, veio mentorias, veio acessos. Desde que eu comecei a entregar algo gratuitamente. E depois seu negócio disparou, né? Ainda não disparou tudo que Ok, precisa, mas começou a alavancar. Yeah. Sem dúvida. Yeah. Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Porque aí eu comecei, as pessoas começaram a saber quem eu era realmente, né? E qual é o estilo do trabalho que eu faço. Eu sei que você tem outros meios, né? Outro dia a gente estava conversando, você tem uma plataforma onde as pessoas acessam você pelo LinkedIn, não é isso? Então, voltando deste princípio, né? Sim. De dar alguma coisa antes de receber. Primeiramente, isso é bíblico. Yeah. E empreendedorismo tem tudo a ver com Bíblia. É importante entender isso. Sim. E, então, os princípios na Bíblia são correlados, é uma palavra? São Correlacionados. correlacionados, com os princípios de negócio, de empreendedorismo. Sim. Então, sim, eu creio nisso. Eu creio que para receber, eu preciso dar primeiro. E faço isso em várias formas. Sim, tem um site e tenho vários posts, vários artigos cheios de valor para minha audiência, meu alvo, né? Antes, em relação ao coaching, eu dou uma sessão de graça. Eu acho que porque o que isso faz? Isso ajuda você a adquirir a credibilidade, confiança. É uma oportunidade de mostrar que você realmente pode ajudar essa pessoa. E se a pessoa vai se identificar com o seu trabalho ou não, não é? Sim. E especialmente nesta área de high ticket, quando as pessoas estão pagando um valor de high tickets, acho que é muito importante. É muito importante. E sempre é uma semente, né? Sim. Né? O seu site, qual é o nome do site? Então, do coaching em inglês, o coaching que eu ajudo executivos a aumentar a confiança e melhorar o inglês, comunicação em inglês para negócios, se chama Impactful English. Wow. Impactful English. No life coaching, os meus clientes vêm de boca a boca. Olha só. Yeah. Que aí já é para área individual. Yeah. Mas só um ponto importante. Nesta área do inglês, eu tenho acrescentado com princípios e técnicas de life coaching. Sim. E aí tem uma grande diferencial, porque trabalho com mentalidade e comunicação. Sim. E habilidades de negócios, como apresentações, comunicando com confiança nas reuniões de negócios. É uma mistura de coaching para comunicação e
ter pouco do life coaching, porque tudo tem a ver. E como é que nasceu isso para você, Steven? Você que desenvolveu ou as pessoas começaram a procurar você por saber que você era um inglês, principalmente no Brasil? Foi aí que surgiu? Como começou? Vamos para 2000 Máquina do tempo. 2001. Eu, lá na Inglaterra, faz tempo que não moro na Inglaterra, mas quando morava na Inglaterra, trabalhava na televisão. Eu era cameraman. Não sabia não, né? Não. Eu era cameraman. Eu gravava documentários, fiz algum trabalho para a BBC, gravava jogos de futebol, várias outras coisas. E eu tirei um sabático. Foi para a América do Sul com 2 amigos, para alguns meses. Voltei para a Inglaterra. Eu me apaixonei por Brasil, voltei para o Brasil e eu voltei a trabalhar como um professor de inglês. Antes de trabalhar na televisão, morava em Espanha, em Madrid, e foi aí que me qualificou como um professor de inglês para estrangeiros e trabalhava lá por 1 ano. Depois trabalhava na televisão, depois fui para o Brasil, trabalhei por mais ou menos 1 ano e meio como professor de inglês para executivos. E eu vi que tinha uma lacuna no mercado. Então criei meu próprio método voltado de comunicação para negócios e abri minha própria escola. Uau! Olha só. Então comecei por aí. E eu vi que sempre gostei de ensinar. Sempre gostei de ensinar qualquer coisa. Então me sentia bem naquela posição. Naquela posição de ensinar. Mesmo que muitos dos meus alunos eram chefes, tinham cargos muito altos, eu fiquei um pouco intimidado no início, mas depois acostuma. E criei um método e este método tem evoluído. Ainda está evoluindo. Evolução, né? Em evolução. Ainda está evoluindo e hoje em dia... Quem fez com você em 2001 pode fazer de novo porque já é outra coisa, né? Então hoje em dia ajudo presidentes, CEOs, diretores, gerentes ao redor do mundo, América Latina, Europa, Oriente Médio, Ásia. Uau! Atingir seus objetivos de comunicação no ambiente de negócio. Duas dicas para uma boa comunicação no ambiente de negócio. Preparação. Preparação. E no contexto, porque isso é contexto de um estrangeiro comunicar em inglês, que não é a língua materna, né? Uhum. Então, nesse contexto, uma dica é focar na sua mensagem, não nos erros que você poderia cometer. Uhum. Isso atrapalha muito. Sim. Então, isso é alguma coisa que preciso trabalhar com muitos dos meus clientes. Têm padrões altos, muitos são perfeccionistas, muitos falam, são todas pessoas seguros, mas às vezes quando fala em inglês perde essa segurança. Sim. Porque não fala o idioma. Está no desconforto. Não fala o idioma perfeitamente. Mesmo que tenham um nível avançado, são fluentes, têm medo de errar. Voltando para aquele bloqueio, né? Aquele julgamento. Isso é um grande medo, de ser julgado pelos erros. E isso atrapalha. Acaba falando muito... acaba fazendo mais erros. Uau! Acaba... Não flui. Quando
na sua mente, você está preocupado do que as pessoas estão pensando em você. Caraca, isso é horrível. Não flui. Não flui. Mas quando você muda sua mente para focar completamente naquela mensagem, fica muito natural. Flui muito mais naturalmente. É verdade. E consegue falar espontaneamente melhor. Não trava, não tem esses bloqueios de vocabulário. Fixa na mensagem, né? Eu quero transmitir uma mensagem. Eu acho que o momento mais complicado para mim, eu sempre gostei de falar em público. Eu acho que sempre fui comunicadora. Sim. Sempre. Mas um dos momentos mais difíceis para mim foi defender a minha tese na universidade. E olha que eu atendo hoje pessoas que precisam de ajuda para defender as suas teses. Então. E uma das coisas que só para comprovar o que você está a falar, eu me foquei muito na mensagem daquilo que eu estava estudando, porque eu tinha certeza que me faltariam argumentos técnicos, eu tinha certeza que me faltaria conhecimento de campo, porque nós vamos fazer uma tese, hoje eu tenho conhecimento de campo, hoje se eu for defender minha tese novamente vai ser completamente diferente. Sim. Né? Mas naquela época eu não tinha conhecimento de campo. E eu falei assim, bom, eu vou me focar no que eu senti na construção, porque eu sou muito sentimental, né? Sim. Então eu vou usar a minha linguagem. Sim. Eu vou levar a minha linguagem para esse momento. Eu vou me focar no meu processo de aprendizado dentro do estudo. O estudo fala sobre isso, mas o mais importante, eu como aluna, o que é que eu aprendi? O que é que eu trago? Né? O que é que o estudo trouxe para a minha vida e o que é que eu vejo que contribuirá para a sociedade se esse estudo for melhorado, porque está na mão de uma aprendiz. Né? E foi muito gostoso, assim, eu tive notas muito boas nas minhas apresentações. Acredito que o meu trabalho escrito poderia ser 50 vezes melhor, né? Mas uma das coisas que eu vejo que trouxe sucesso para minha defesa foi a comunicação. E é exatamente isso que você disse, focar-se na mensagem. Com certeza você tem um dom de comunicação. Você consegue comunicar a sua mensagem muito bem. E verbalmente, e também você tem a postura. E eu acho que eu preciso trabalhar muito minha postura, Steven. Você acha? Acho. Não a postura facial. A postura facial eu acho que comunica com aquilo que eu quero dizer. Mas eu acho que no meu corpo, às vezes eu fico vendo os meus vídeos, principalmente na igreja. E eu vejo que o meu corpo, muitas vezes, falta um alinhamento de eu não sei porquê. É uma das coisas que eu penso em trabalhar, essa postura. Mas talvez pode ser uma exigência minha, né? Porque isso é interessante. Porque eu vejo que sua postura é uma das suas forças. Quando eu vejo você no altar ou no palco, eu vejo alguém que tem uma boa postura, que tem autoridade, que tem, né, que chama a atenção, que tem presença. Então, mas é interessante que você fale isso, porque nossos dons, nossos talentos, sempre temos que melhorar. Aprimorar. É verdade, então, é verdade. E quando uma pessoa sente que, quando a pessoa chega pra você e fala assim, eu não gosto de me ver falando, porque tem muita gente assim, que não gosta de se ver falando, se ver e não gosta de se ouvir. Como é que você trabalha essa pessoa? Que não gosta de? Se ver falando e não gosta de se ouvir falando. Tá. Primeiramente, quando você ouve, né, não é natural, então vai causar um certo desconforto. Porém, quanto mais você faz isso, mais acostumado que vai ficar. E é bom, especialmente em comunicação, porque você vai ver, né? Não ouvir, vai ouvir coisas que você vai querer mudar. Vai ouvir
aonde você pode melhorar. Então, é um importante, faz parte do processo, eu acho. Yeah. Faz parte do processo Não dá para querer ser perfeito na primeira apresentação, né? Não, perfeição não deve ser seu objetivo, perfeição. Isso atrapalha. É verdade. Padrões altos, excelência, ok. Mas Perfeição não. Sempre vai ter espaço para melhorar em qualquer coisa. É verdade. O meu filho brinca comigo. Brinca não, ele fala sério. Meu filho do meio, Daniel. Não, o do meio. Eu tenho tantos filhos. Pai Abraão. Meu Deus, ainda tem 2 aqui que dizem que são meus filhos, essas criaturas aqui, ó. Dizem que são meus filhos. Eu falo, gente, eu arrumei mais. Agora é 5. Agora são 5. Não dá, não. E ele fala assim, quando eu peço ele pra arrumar o quarto dele, eu sempre falo, eu vou lá ver. Depois que você arranjar, eu vou dar uma vista de olhos. Ele fala, por quê? Tem que ser igual o seu? Eu falo, não, tem que ser o seu melhor. Ok. Não é igual o meu. Porque igual o meu não vai ficar mesmo, não. Sim. Mas tem que ser o seu melhor. Sim. Deixa eu ver se você fez com amor o que você merece. Sim. Né? Você arrumou sua cama da forma que você merece estar deitado? Que outro dia ele falou pra mim que do jeito que tivesse ele deitava. Eu falei, então qualquer coisa serve pra você. Uhum. Tá muito ligado, né, Steven? Os nossos Completamente. comportamentos com as nossas crenças, elas estão muito ligadas e é desde pequeno. Sim. É incrível isso. O Felipe, que é o mais novo, se eu pedir ele pra arrumar o quarto, ainda que fique torto porque ele não consegue alinhar, ele tem a tendência de passar a mão pra ver se ficou bom. Tá. E isso tá ligado às crenças. Sim. O que é que eu mereço? É. Né? Então, será que... Nós precisamos também entender o sucesso, né? Quando eu falei do sucesso. Eu mereço sucesso? Como é que está a nossa crença de merecimento? Eu mereço ter realmente uma empresa de sucesso? Aí entra... Ixi, aí a gente podia ficar aqui, né? 5 dias falando. Aí entra autossabotagem, né? Aí entra crenças de não merecimento, bloqueios de autoridade, né? Coisas que a nossa família foi colocando em nós. Eu acredito que os meus filhos tenham bloqueios que foram eu quem coloquei, que foram bloqueios colocados por mim. Ok. Com certeza, né? Não existe ninguém que não erre. Troca a palavra, muda tudo, né? Yeah. Não existe ninguém que não erre. Nós tentamos sempre acertar e com certeza vamos errar tentando acertar. Sim. Né? Sim. Outra pergunta. Sim. A gente já tá quase no fim, tá, Steven? Okay. Vamos lá. Steven, empresário significa homem de fé, pessoa de fé, né? Homem, pessoa, né? Porque empresário, homem de fé. Eu considero que você hoje é um homem de sucesso, porque hoje você não está dentro da linha de mercado. A minha leitura que eu faço sobre você. Você não está na linha de mercado. Você não tá... Eu não vejo o Steven numa prateleira. Linha de mercado, o que significa isso? Um produto barato. Ah, tá. Eu vejo você acima da média. Qual que é a média? O valor mediano por aí. Eu não vejo você fazendo lives, como tá todo mundo fazendo, inclusive eu. Eu não vejo você vendendo o seu produto a qualquer um. Então, hoje eu vejo você um produto de topo. Uhum. Ok. Segredo para ser produto de topo. Próprio valor. Tem que enxergar o valor dentro de você. Eu não tinha isso. Antes de comprar caro, high tickets, eu não conseguia. Eu contratei um coach para trabalhar com minha mentalidade. Yeah. Vocês tinham que ver o olhar que ele olhou pra mim quando ele disse, eu contratei um coach. Não estou tentando vender nada. Não, eu sei, não. É porque, tipo assim, Joyce, eu que sou coach, eu tive de contratar um coach pra desbloquear essa área. Todos os grandes coaches que eu conheço têm coach. Tem um coach.
todo psicólogo tem um psicólogo. Yeah, Eu preciso de um coach. E então, duas coisas que me ajudam muito em relação a isso era, primeiramente, investir high ticket. Se você não consegue investir, como você vai cobrar? High ticket. Um valor que está considerado alto. Né, para aquele serviço ou produto. Uhum. Vou dar um exemplo. Se eu quero cobrar 3.000 euros para um pacote de coaching, mas não estou disposto de investir 3.000 euros em mim, em coaching, como eu vou cobrar isso? Yes. Caraca! Gente, olha só isso. Eu adoro quando eu tenho insights e de repente vem alguém e confirma o insight. Steven, você... Cara, quando nós não temos coragem ou achamos que não tem valor um investimento em nós próprios ou queremos precificar o produto dos outros, tem um bloqueio de escassez aí. Yeah. E nós não vamos prosperar. Nós não vamos conseguir precificar. Gente, vocês entenderam isso? Então você tinha esse bloqueio? Você já cobrou barato? Você já achou, não é cobrou barato, você já achou que seu serviço não valia o que vale hoje? Tinha um período quando eu estava lutando com isso, tinha um conflito. Sabia que valia muito mais que estava cobrando, mas tinha dificuldade de cobrar o que queria cobrar. Então, tinha que descobrir esse conflito e eu tive um coach para trabalhar com o meu próprio valor. E foi muito bom, me liberou então essas duas coisas de conectar com seu próprio valor e conectar com o valor que seu serviço ou produto vai trazer do seu cliente é muito importante. E você tem que... E você sai da prateleira. Tem que sair da sua zona de conforto. Você sai da prateleira dos produtos de baixo. Porque o mercado é assim, né? Os produtos que estão embaixo... E tem... Marca branca. E outros... Produtos do meio, marca top. Aquela que... linha visual. Produtos do alto, sobra. E tem a ver com branding, obviamente. O branding é a forma que você faz seu marketing, né? Apple, por exemplo, o iPhone é o líder do mercado, mas é o mais caro, né? Porque é e cada vez mais caro. Então, e o Apple é muito forte no branding, é muito forte no marketing. Tudo tem que ser alinhado, né? Se você vai cobrar caro, mas você tem um site barato, não faz sentido, tem um conflito, né? Não tem congruência. Então, se você fez seu próprio logo e não pagou alguém para fazer? Não contratou a Amanda. A Brasa, a Amanda, o Diogo e a Adele. Para fazer, mas você quer cobrar caro. Mas é um logo que é óbvio que não é que você fez ou alguém barato fez, alguém que não tem muita experiência fez. Então, isso é mais subliminal, né? Porque tem que sempre colocar você nos pés do seu alvo. O que ele está vendo, qual impressão estou mostrando nos olhos do meu alvo, né? Eu tenho fotografia profissional no meu site, no meu LinkedIn, ou é um foto um selfie. Então, tudo transmite algum confiabilidade. Confiabilidade. Tem que ter congruência. E
tem que ter congruência na sua mente, nas suas crenças, no seu marketing, no seu design, na forma que você lida com as pessoas, como você trata as pessoas. Então, quando eu ofereço uma sessão de graça, estou tratando essas pessoas como eu estou tratando essas pessoas, né? Estou dando valor para elas. Estou Quando você me falou por que é que você não está fazendo de graça, né? Como eu não havia entendido o princípio e naquela altura não tive a humildade de perguntar por que é que você está a dizer isso, né? O que é que quer dizer isso? A forma com que a gente pergunta muda a resposta, né? Yeah. Por que você está querendo dizer isso? É uma afronta. O que é que você quer dizer com isso? Me ensina. Que dizer com que exatamente? Né? Quando você disse, por que é que você já está cobrando? Né? Você já está cobrando os seus cursos? Sim. Então, eu deveria ter perguntado naquela altura. Não, por que é que você está me dizendo isso? Mas o que é que você quer dizer com isso? Me ensina. Sim, sim. Né? Yeah. Então, às vezes falta humildade pra gente e depois a gente vem aprender, né? Quem se abre para poder ter humildade, aprende. Quem não se abre, continua errando e segue, né? Então, hoje você estar aqui abrindo isso para mim é uma riqueza. Eu acredito que para quem está em casa e quem está entendendo, porque tem gente que vai ouvir o podcast e não vai entender nada e vai falar, não é para mim. E tá tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas tem gente que vai ouvir, vai voltar, vai ouvir aquela frase, vai voltar, vai falar, ele disse isso. Uau, era o que eu queria ouvir. Sim. Né? Ótimo. Yeah. Incrível. E a vida muda. Sim. Steven, você saiu de cameraman para guia. Coach é aquele que guia, né? Coach é líder, é carroceiro. Coach, né? Sim. É o carroceiro, é o que puxa a carroça. Sim. Yeah. Não? Então você saiu de cameraman para coach. Quando foi? Teve um momento assim, chave? Pá, processo de viragem. Saí de trás da câmera, passei para ser aquele que conduz as pessoas ao alvo. O momento de viragem. Quando foi? Bom, quando eu viajei para a América Latina, voltei para a Inglaterra, depois voltei para o Brasil. Minha intenção era de trabalhar como cameraman lá no Brasil. Na Rede Globo. Não tinha... Bom, não, qualquer uma. Não sei, acho que só queria fazer novela. Gravar jogo de futebol. Sério? Você queria estar lá no campo. Essa foi a minha visão. Acho que foi gravar no Copa do Mundo, porque ia chegar no Brasil. Mas antes de trabalhar na televisão, como eu falei, eu trabalhava como professor de inglês na Espanha. Uhum. Isso foi depois dos meus estudos. É muito comum para os ingleses viajar depois de estudar para um ano. Para se sintonizar. Olha isso. Para se sintonizar, se encontrar, né? Deixa eu ver o que eu quero fazer da minha vida. Acho que faz parte da cultura. É tão comum. E é tão importante. Os ingleses, eles valorizam, né? Aprendendo sobre outras culturas e essas coisas. Mas muitos ingleses, eles vão para a Austrália, vão para a Tailândia. Mas eu queria alguma coisa diferente. Eu queria aprender o idioma. Então eu fui para a Espanha. Sim. E minha intenção era aprender espanhol e aprender como ser um professor para poder trabalhar e me sustentar. E fiz isso. E voltei para a Inglaterra. Eu parei de ensinar, mas comecei, tinha uma interesse em fotografia e foi para esse caminho de televisão, cameraman. Trabalhava por 3, 4 anos. Viajei, voltei para o Brasil e tinha esta qualificação de ensino, de professor de inglês.
E foi muito mais fácil entrar neste ramo lá no Rio de Janeiro, porque tinha muito demanda. Então, aos poucos esqueci esta visão de trabalhar na televisão. E perdi interesse. E como eu falei, aos poucos eu criei meu próprio método e comecei a criar outra visão neste ramo. E gostei do que estava fazendo e vi uma oportunidade de abrir minha própria escola. Sim. E sempre queria ser um empreendedor, porque meu pai, ele é um empreendedor e acho que peguei isso dele. Sempre tinha esse sonho e vi isso como uma oportunidade de finalmente abrir meu próprio negócio. Yeah. Eu tive a oportunidade de participar de um podcast aqui em Portugal e o anfitrião do podcast, ele era cameraman. Sim. E o que aconteceu? A pessoa que fazia a apresentação do podcast deixou de fazer. E ele se viu sem ninguém para ser apresentador. Uhum. Então ele falou, e agora? Eu tenho agenda marcada e não tenho ninguém para ser apresentador. Ele falou, bom, eu filmo há tanto tempo podcast, mas ele disse que era uma pessoa assim que tinha... Não falava muito, era assim, mais aquela pessoa de ouvir e tal. E de repente, quando ele sentou para fazer a primeira apresentação, ele começou a se lembrar das lacunas que ele via nos apresentadores. Não vamos dizer erros e defeitos. As lacunas de voz, de postura, de gestos, dinâmica com o público, que ele atrás das câmeras ele falava, poxa, faltou isso, por que não fez? E ele falou, gente, eu tenho muitas informações que eu posso usar para não depender agora de um apresentador. Eu posso ser o apresentador. E aí ele programou as câmeras para trabalharem sozinhas. Sim. Ele colocou todo o equipamento dele aqui, ele ia manejando toda a câmera, todo o serviço ali, e passou ele a ser o apresentador. E eu vou te falar, que locutor, que comunicação, que impostação de voz, que comunicação gostosa, que a gente poderia ficar ali dias e dias e dias. E era uma pessoa que estava por trás observando. Sim. Normalmente a pessoa atrás da câmera não quer nada a ver com... não quer estar à frente. É um pesadelo ser aquele apresentador. Normalmente eles estão atrás da câmera para algum motivo. Mas é a tal coisa, tem que ter a necessidade, né? Mas é isso, observa muito e então isso faz muito sentido que isso ajuda ele a ser um bom apresentador. Um bom apresentador. Isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Você ser professor te fez também perceber muitas coisas sobre liderança, porque o professor, além de ensinar, ele está observando, né? Então, hoje, ser um coach, ajudar as pessoas a liderarem as suas falhas, a liderarem os seus medos, a liderarem as suas conquistas, né? Pode ter vindo aí de um preparo. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é um preparo. Tudo que a gente passa de bom e de ruim é um preparo para o nosso agora. Sim. Né? O futuro pertence a Deus. Sim. Né? Então, por isso eu costumo dizer, hoje eu estou psicóloga, né? Hoje eu estou apresentadora do podcast, hoje eu estou, amanhã eu não sei. Sim. Eu posso estar outra coisa. Sim. Steven, eu amei a nossa conversa, amei esse momento aqui com você. Para finalizar, você me disse uma coisa que eu não sabia, você tem 3 e-books escritos. Tenho. Está no seu site? Estão no meu site, estão no Amazon. Na Amazon. E se as pessoas quiserem ver, eu sei que os meninos vão colocar os títulos na descrição, mas se as pessoas quiserem encontrar o título dos livros, quais são? Então, um se chama... Vou falar em inglês, né? Porque são escritos em inglês. Because nós entendemos tudo. O primeiro é How to Become a Confident English Speaker at Work. The second one is 200 expressions for business meetings. 200 native speaker expressions for business meetings. Vamos ter que pôr tradução nessa parte. E outro é
How to prepare for a job interview in English. Agora você pode dizer os nomes em português. Vou traduzir. Então, primeiro, como se tornar falante confiante em inglês no ambiente do trabalho. Isso é sobre muito da mentalidade. Então, a parte da mentalidade de falar inglês no ambiente de trabalho não está ensinado nas escolas. Uhum. Eles pulam isso, mas é muito importante. Se preparam na mente. Então, é sobre isso. Mas isso é em português também no Amazon. Sim. Foi traduzido em português. Aham. Segundo 200 expressões 200 expressões em inglês? Em inglês para reuniões de negócios. Uau! Então, escrevi esse livro porque quando alguém quer melhorar seu inglês, eles pensam em aumentar vocabulário. Sim. Né? Mas o que eu encorajo para meus clientes é aprender as frases, as expressões. Isso é uma forma de aparecer mais nativo, né? Ter uma linguagem mais nativa. E quando você aprende uma expressão nativa, você automaticamente vai eliminar os erros gramaticais. Olha aí, gente. Método Stephen Hobson. E o terceiro é como se preparar para uma entrevista em inglês. E também isso é traduzido em português. No Amazon, só no Amazon. No meu site... Só em inglês. Só em inglês, Mas se entra no meu site, se alguém fala inglês bem, né? Que tem intermediário... pelo menos, ter um curso de graça. 4 partes. 4 aulas. Na realidade, são aulas na forma de artigo, de post. Mas é sobre aumentar sua confiança e fluência em inglês no ambiente do trabalho. Uau! Então, se entra, vai ser um pop-up para inscrever para isso. Maravilha, que maravilha. Foram os 4 já? Foram 3. São 3. 3 livros. São 3 livros. E um mini curso. Um mini curso. Maravilha. E é isso, gente. Stephen Hobson, coach life coach, né? E também aí coach empresarial, já de muito tempo, já de muitos anos e com grandes nomes, pessoas já... né, gabaritadas aí, passaram pela mão do Stephen e continuarão passando. E isso se torna não só pelos seus feitos e pelas suas conquistas, uma honra para mim ter você aqui, mas principalmente pelo ser humano que você é, que eu conheço, que a gente caminha junto aí em ministério, em amizade, né? Então, é um presente para nós você estar aqui. Muita gratidão. Gostaria de agradecer a você pelo convite. Você é uma referência na minha vida, você e sua família, a forma que você criou seus filhos, a forma que você você e seu marido, pastor Nai, são exemplos, e gostaria de agradecer por você me empurrou, você me empurrou para um nível mais alto na minha vida espiritual, no meu ministério, Ministério do Louvor, né? Sim. Tocamos juntos. E gostaria de agradecer por essa oportunidade. E sim, obrigado de novo por esse convite. Oh, meu Deus do céu. Muito obrigada, Stephen. Foi uma alegria, tá bom? Gente, um beijo pra vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Pode viva!